Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu, e no vídeo de hoje vamos falar sobre impressão sequencial. Então eu vou usar como exemplo a Bico B1 da Slim 3D e a minha impressora, a impressorinha que eu construí. Então, elas têm algumas similaridades, como por exemplo, as duas têm um pórtico em forma de travessão. Então, se você notar, ó, tem essa coluna aqui nas duas máquinas passando no meio. As duas máquinas vão ter a mesma sequência aqui no vídeo, então eu posso usar qualquer uma para dar esse exemplo. O que vocês vão precisar entender impressão sequencial é um lance que você precisa ter o conhecimento de offset da máquina. Então, o bloco dela ocupa um certo espaço, assim como na minha, o bloco dela ocupa um certo espaço, tanto de frente quanto de lado. Então, esse espaço aí, ele é fundamental na hora de você colocar uma impressão sequencial. E daí, em somatória com esse bloco aqui, ela vai ter a ocupação disso daqui e a altura dele em relação à mesa. Então, tô aqui com a minha réguinha, né? Essa régua aqui, ela não tem a ponta ali embaixo. Então, já fica legal para você fazer medida desse jeito. Então, vamos supor que aqui tenha uns 23 milímetros de altura. Eu posso encher a mesa com impressão sequencial até 23 milímetros de altura. Isso no modo básico. Já na Bico B1, eu consigo uns 27 milímetros. Então, isso daqui já é a primeira base para você ter impressão sequencial, fora o offset, né, que eu acabei de mencionar. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque se, por exemplo, você colocar uma peça aqui e uma peça aqui, que seja da mesma altura, por exemplo, dessa altura aqui, a máquina não vai imprimir, ela vai imprimir toda a primeira peça, e quando ela for na primeira peça, ou ela não vai conseguir descer, porque essa daqui vai estar atrapalhando, ou uma hora o pórtico dela vai vir e vai chutar essa peça para fora. Então, aqui eu estou imprimindo em PLA, mas aqui eu estou imprimindo em ABS. ABS é um pouco mais cruel nessa questão de chutar a peça para fora da mesa. Então, pode perder passo porque o adesivo que eu estou usando é um pouquinho forte demais. Então, se vocês notar, ó, isso daqui é um vidro quebrado por questão de ABS. É coisa bem comum. Então, vidro é barato, então sem reclamação. Mas aqui é uma mantinha. Então, essa mantinha aqui, ela adere conforme você vai imprimindo. Então, se por acaso você dobrar a mantinha, a peça descola. Se você forçar a peça para frente, ela vai descolar, mas não vai danificar a manta. Isso daqui é um ponto legal da Bicu. Então, vamos lá para o computador agora. Fica estranho começar o vídeo direto com as impressoras, mas é um trecho necessário do vídeo. Então, você sabendo o offset da sua máquina e qual máquina você vai usar, então o próximo passo é realmente no fatiador. Então, aqui eu já vou estar com a Ender 3 habilitada, material PLA, configuração de altura de camada 0.2, Shell.2, 15% preenchimento interno e desabilitar suporte, não preciso de suporte. No lugar de brim, apenas skirt. Então, essa daqui é a configuração básica. Então, o que realmente interessa é essa pequena aba aqui, Sequential Printing. Então, eu vou precisar habilitar ela. Habilitando ela, ela já vai estar à altura de 27 milímetros que eu tenho no pórtico. Então, se por acaso o seu Idea Maker não tiver deste jeito, como que você faz para configurar? Então, lá nos primeiros vídeos ensinando como mexer no Idea Maker, eu ensinei um pouco meio por cima sobre isso, mas hoje eu vou mostrar o porquê de você configurar aquilo. Então, vindo no menu de Printer e Printer Settings, você vai ter aqui já a altura do pórtico, Gantry Height. Então, 27 milímetros foi mais ou menos o que eu medi lá. Então, eu não posso usar 27 milímetros na minha impressão, vou ter que usar menos. Então, beleza, essa daqui é a primeira parte. A segunda parte é aqui, ó. Permitir impressão customizada em prioridade em sequencial printing. Então vou habilitar e daí automaticamente ele vai me habilitar a casinha de baixo, que eu não vou explicar agora, mas é para validar a sequência de impressão. Então isso daqui é mais para as máquinas da Raiz 3D ou para quem é meio doente, né, que não se importa muito em estudar. Então isso daqui é uma organização de impressão. Próxima parte aqui na última aba, Primary Extruder. Então aqui eu vou ter duas labels, onde na primeira label eu tenho 4 campos. Os 4 campos são os offset que eu estava mencionando. Então para você tirar essas medidas de offset, ou você pede para o fabricante, pergunta lá, ó tio, qual que é o offset da minha máquina?
Então, se eles não tiverem esses dados, você mesmo pode obter. Afinal de contas, todo mundo tem dois olhos, todo mundo tem pelo menos uma mão, né, para poder mexer com uma régua e ir lá e tirar as medidas. Então, aqui vai ser referente à medida esquerda, direita, para trás e para frente do bico. Então, a partir do bico você vai ter medidas positivas e negativas. O da hora da bico B1 é isso, as medidas dela são todas modular. Então, ela tem 20 milímetros para tudo que é lado. Você tem preguiça de tirar as medidas dela, já está aqui de mão beijada. Outro ponto aqui não tem a ver agora com a impressão, mas tem a ver com o uso de material. O uso consciente de material. A Bico B1 é uma máquina para iniciantes, então a garganta dela não é Almeta, não é preparada para material pesado como ABS, nylon, POM, PETG em temperatura mais alta. Então, o que eu recomendo para a Bico B1 é você utilizar a temperatura limite de 235 graus para não danificar o tubo PTFE que desce através da garganta e vai até o bloquinho de aquecimento. Então, se esse PTFE que está descendo até o bloco, ele aquecer demais, ele vai fechar e vai obstruir a passagem do filamento. A tratora vai começar a ficar pulando e você vai ser um retardado que vai encher o saco do fabricante lá ou de quem vendeu a máquina para você pensar que aquilo lá é garantia, quando na verdade é erro de operação. O erro mais básico que eu ando vendo por aí. Então, basicamente é isso. Regra básica para Bico B1 e para qualquer máquina de entrada, use no máximo 235 graus. Quer usar material de engenharia, material mais pesado? Beleza, troque por uma garganta ao metal e seja feliz. Só que daí você não vai poder usar PLA tão facilmente. Então beleza, meus offsets estão setados, a minha altura de pórtico está setada, a impressão sequencial está habilitada, então vamos salvar. Não mudou nada. Até porque eu não tenho nenhuma peça adicionada aqui na mesa, então vamos adicionar. Vamos adicionar a clássica Okami. Uma pequena calopsita xodó que tem no Thingiverse para você baixar. É muito bonitinho o STL, pode ser feito sem suporte e é uma gracinha. Então, por que essa peça está vermelha? A peça não tem problema nenhum, aqui tá me falando, ó, não tem problema nenhum com essa peça, ela tá ótima. O problema dela é que ela está acima da altura do meu pórtico. Então, se por exemplo eu tiver 4 peças dessa na minha mesa, você já pode notar que ela tem uma área ao redor dela, um círculo do tipo, não invada que vai dar merda. Então, esses círculos cinzas aqui no contorno são justamente o offset do módulo do Rotend. Isso daqui vai ter na Bico B1, vai ter na minha máquina, vai ter na minha Delta também, vai ter em qualquer máquina que esteja com offset configurado. O problema aqui não é isso, o problema é a altura do pórtico. Então, a altura do pórtico está muito baixa para essa peça que eu estou querendo imprimir. Então, vamos lá, vamos baixar a peça para uma altura inferior à altura do meu pórtico. Vamos selecionar tudo. Vamos vir aqui na parte de escala e escala uniforme. Vamos diminuir para 26 milímetros. Todas as peças reduziram para 26 milímetros. O problema é que a parte cinza escura está começando a querer invadir uma outra. Então, opa! Vamos selecionar as peças aqui e só dar uma afastada o suficiente para que as partes cinzas não se toquem. Ela tem uma margem de segurança. Isso daqui é bom você entender que é uma margem de consciência. Então, você tendo essa margem, você sabe que sua impressão vai seguir bem. Então, não importa muito aonde que a impressão vai estar. O que importa é isso. A peça ela vai estar para baixo da altura de pórtico e tem várias peças do mesmo tamanho na minha mesa. Vamos jogar para imprimir. Beleza, 4 calopsitas, normal. Até agora nada de estranho nessa impressão. O que ela tem de tão especial? Você lembra no primeiro vídeo do ano que eu falei da largatixa, que eu fiz ela impressão sequencial e tal, que foi impresso uma por vez? Então, ela vai começar lá por trás, vai vir para da frente, vai voltar para lá de trás do outro lado e vai vir para da frente. Isso daqui é muito legal, por quê? Porque se, por exemplo, você mora numa região onde a concessionária de energia elétrica seja, digamos que sem vergonha, ou que tenha muita oscilação de luz e você sabe que você pode perder impressões. Então, isso daqui vai ser assim, você tá lá imprimindo de boa, terminou uma peça, terminou 2 peças, daí chega na terceira peça ali, acabou a luz. A impressora ela tem o resume print, só que o resume print é para
perda de luz momentânea. Então o que acontece aqui? Na hora que você está imprimindo, o bico ele vai estar em algum lugar dessa peça e nesse lugar vai continuar caindo o filamento porque o hot end ele está quente. O filamento ele obedece à gravidade, então ele vai descer, vai ficar uma bolinha ali. Essa bolinha pode muito bem, quando voltar a impressão, jogar a peça para fora da mesa e você perde ela. Beleza, até aí tudo bem, porque daí você vai perder aquela peça ali e ele vai continuar e você vai ter sua quarta peça feita. Então de 3 peças... de 4 peças que você colocou na sua mesa, você salvou 3 por uma mera falta de luz. Ou se não, você quer apenas imprimir TPU, como eu já recomendei muitas vezes. O TPU ele faz muita, mas muita teia, se você tem peças espaçadas na mesa. Então você pode fazer isso daqui. Você imprimir uma peça, imprimir outra, e a única teia que vai fazer vai ser direcionando de uma peça para outra. Vamos adicionar o travel aqui. No caso, essa linha azul que ele está indo lá para o canto é o script do Octolapse que eu não desabilitei para fazer este exemplo. Porém, o que me interessa aqui é mais ou menos isso daqui, ó. A linha azul que ela vai sair dessa peça vai ser um ponto que ele vai criar teias no material TPU. Então ele vai vir aqui, ignore essa parte aqui que ele vai lá pro final. Ele vai vir aqui e vai estacionar nessa peça, beleza. O hot end está ali no alto e ele vai descer. Esse daqui é o único ponto que vai criar teia. Se fosse uma impressão normal, aqui estaria cheio de fiapos entre uma peça e outra, seria um ninho completo de aranha. Mas aqui está muito da hora. Agora, vamos para o segundo porém. Vocês estão vendo que o volume da minha máquina está volume total aqui, né? Porém, quando eu fecho aqui, o volume fica reduzido. Para impressão de segurança, vamos deletar tudo. E agora vamos adicionar este barquinho feliz. Ele perguntou ali se eu queria reescalar a peça por causa da altura. Então agora a próxima peça, vamos adicionar o Mimikyu, que é um Pokémon. Novamente ele pediu para mim reescalar. E como vocês podem ver, né, essas duas peças são ridiculamente grandes para a área que ele está me liberando. Então aqui já começa a vir a impressão com consciência. Você sabe que essas duas peças são altas, você sabe que a sua impressora tem o volume exato para imprimir essa peça. Mas a impressão sequencial no Idea Maker está limitada e ela não te permite fazer isso. Por questão de segurança, porque se você imprimir essa peça aqui, uma do lado da outra, deixa eu só reorganizá-la aqui. As duas peças estão dentro da minha área de impressão, porém se você imprimir uma impressão sequencial dessa daqui, uma do ladinho da outra, o pórtico ele vai estar passando aqui no meio, correto? O ponto zero, o home da máquina, é onde estão essas setas coloridas. Então, o pórtico ele vai estar passando aqui no meio. Ele pode até terminar o barquinho de boa, mas a primeira peça que ele vai começar é esse Pokémon. Então, o Pokémon é mais alto que o barco, vai dar merda. Então, o que você faz nessa hora? Você segue o princípio da lógica. Você move a peça maior para a parte de trás e deixa a peça menor para a parte da frente. Mas aqui ainda tem o problema de orientação. Então vamos só virar ele para ficar mais bonitinho aqui e eu poder imprimir essas duas peças sem precisar modificar a escala delas. E vejam só, eu consegui respeitar a tolerância de offset da máquina. Porém, as peças, apesar de estarem as duas quase ok, né? O Pokémon ele tem um defeito ali, mas é irrelevante. Apesar das duas peças estarem quase ok, eu ainda tenho esse problema da altura. Então, o que eu faço com relação a isso? Eu vou nas configurações da impressora e coloco altura máxima. A partir desse ponto aqui, você está fazendo tudo por sua conta e risco, então se você fizer merda, a culpa é sua. Então, o pórtico, ele precisa ter esse espaço livre no meio para ele transitar. Se você for fatiar essa peça agora, ela vai fatiar. Então, como dá pra ver aqui no fatiamento, né, ela vai fatiar normal. O problema é aquele lance que eu falei do pórtico. Então, se você tiver essa consciência aqui de deixar o espaço entre as peças, vai dar boa. Agora, se você não deixar esse espaço, vai dar ruim.
o que pode acontecer de pior? Sua impressora perder passo. Você não vai danificar a máquina diretamente, vai danificar ela indiretamente, porque perda de passo implica em você forçar o motor. Forçando o motor não vai queimar o motor. O motor é apenas um servo. Ele vai estar obedecendo o que o drive de passo está mandando. O drive de passo é um componente digital. Então, esse componente digital é o que vai sofrer, o que vai literalmente tomar no rabo. Então, se você não quer perder seu drive de passo e possivelmente danificar sua impressora virtualmente, então sugiro que você entenda como ela funciona. Impressora 3D não é uma impressora de papel, então tome nota disso. Agora, uma brincadeirinha aqui muito legal. Vamos tirar o barquinho. Vamos mover deste Pokémon para frente. E vamos meter calopsita. Eu tenho 3 calopsitas lá atrás. As 3 calopsitas eu sei que estão fora da minha jurisdição de impressão. Então o que eu posso fazer aqui? Eu quero imprimir elas todas juntas. Eu quero uma impressão sequencial separada da outra. Então o que eu faço aqui? Aqui eu posso juntar elas para o que eu vou fazer. Então se eu for imprimir desta forma, o fatiador ele não vai me deixar fazer. Eles estão me dizendo aqui que o modelo está muito perto um do outro. Ele não me permite. Isso daqui é uma lógica do fatiador. Então o que eu faço aqui? Eu quero uma impressão lá atrás e uma aqui na frente. Então eu vou selecionar as 3 peças de trás. Beleza, 3 peças selecionadas. Vou clicar o direito e vou juntar elas. Merge Selected Models. Então agora, ao invés de 4 peças na minha área de trabalho, eu vou ter 3 peças. E ainda assim respeitando a altura de pórtico, porque ele vai estar com essa margem de separação entre as peças. Agora o problema aqui é o seguinte, eu vou fatiar aqui para mostrar melhor. Beleza, o problema aqui é o seguinte, não existe problema. A minha impressão aqui, ela está seguindo uma ordem boa e uma ordem que respeita a estrutura física da máquina. Então, o que eu fiz aqui? Tá as 3 calopsitas lá atrás, que elas vão ser feitas ao mesmo tempo. Lá atrás vai ser uma impressão comum, porque eu juntei os STL. Porém, a impressão da frente ela vai começar assim que terminar a impressão de trás. Daí, para que eu vou utilizar uma impressão sequencial, além de economizar um pouco de tempo, não ter risco de perder peças por falta de luz, e possivelmente não ter algum problema com fatiamento? A impressão sequencial ele pode ser usado para calibração da máquina. Você precisa fazer um teste de overhang, uma torre de temperatura, sei lá, alguma outra peça, teste de jerk. Então você pode colocar todos os testes na mesa e apenas mudar configurações dele. Essa parte de configurações de impressão eu vou explicar em um futuro vídeo, pois a parte de configuração ele foge da impressão sequencial, já entra nesse outro menu. Agora, vamos brincar com uma última coisinha aqui. Vamos deletar estes bichinhos. Então agora vamos encher a mesa de calopsita. Eu vou adicionar 9 calopsitas aqui. Se der para notar bem, as áreas cinzas estão uma invadindo a outra. Mas se eu pedir para fatiar, ele vai fatiar normal, não vai dar problema nenhum. O maior problema aqui seria você não estar respeitando a altura de pórtico, porque esta peça aqui, ela claramente vai passar de 27 milímetros. Essa altura aqui, ó, dela já seria o limite do pórtico. Então, se você por acaso estiver imprimindo impressão sequencial e sua peça passar dessa altura e tiver outra do lado, ela não vai conseguir imprimir, porque primeiro que ela nem vai conseguir baixar o pórtico até chegar na mesa, já vai começar a dar merda aí. Então, outro problema aqui é a ordem de impressão. Se vocês notarem, ó, a impressão ela tá toda bagunçada. Isso daqui pode dar muito ruim. Então, esse lance aqui de impressão bagunçada, você pode vir aqui e habilitar essa opção aqui que eu deixei desabilitado de propósito. Então, salvar. E Auto Update Printing Priority.
Então, vamos refatiar agora. Então agora dá claramente para ver que a impressão segue um padrão, ela segue uma linha. Então, aqui tem um pouco menos de chance de dar merda, mas ainda tem o problema do pórtico. Mas ignoremos essa parte do pórtico, apenas para este exemplo. Suponhamos que você queira mudar esta ordem de impressão. Por exemplo, ele começa lá de trás, vai para o meio e vem para frente. Vamos supor que você queira começar com a impressão de trás, certo? E daí vai para o lado e para o outro lado. Então, você pode modificar a ordem de impressão aqui neste menu. Então, Auto Update Printing Priority, você desmarca ele e aqui automaticamente ele vai mostrar esses numerozinhos. Então, aqui embaixo fica para você habilitar e desabilitar esses números. Mas você pode, por exemplo, selecionar o menu de Move, ainda naquela tela ali, e mover as calopsitas de lugar. Então, você refazendo essa organização na mesa, você poderia, por exemplo, começar com a primeira aqui desse lado, a segunda aqui, a terceira lá, e daí vir para a quarta aqui na frente e seguir essa ordem. Para uma Bico B1, uma Ender 3, essas impressoras bem básicas de entrada, isso daqui vai forçar menos a mesa. A mesa é a parte que mais pesa para ela se mover. Então, isso daqui dá uma boa ajuda para a máquina. E já entra naquele conceito de você conhecer o seu equipamento, saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então fica aí essas dicas. E espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.